Uma das grandes experiências, eu acho que uma das maiores experiências que eu tive aqui na igreja, na IBB, foi encontrar pessoas que marcaram a minha vida. Pessoas que, de alguma maneira, fizeram e trouxeram a diferença para a minha vida. Eu lembro que, finalizando a faculdade de teologia, pronto para apresentar o TCC, preparando as férias, todo faceiro, contando já com a vitória, eu recebo uma negativa da minha apresentação, falando: Tiago, você terá que refazer algumas coisas e reapresentar esse mesmo material depois atualizado no início do ano. E uma frustração tomou conta da minha vida naquele momento. Eu lembro que era uma sexta-feira, eu voltei para a igreja, eu trabalhava com os universitários aqui, cheguei aqui, fui direto para a minha sala, chateado. Aí liguei para a Ari, minha esposa, falei: Ari, vem cá. Eu lembro que ela chegou lá na sala e junto com ela estava a dona Miriam Malafaia. E eu lembro que a dona Miriam chegou até mim e, primeiramente, ela não falou nada. Ela apenas me abraçou. E eu lembro que aquele abraço já, de alguma maneira, aquietou um pouco o meu coração. E ela falou algo que marcou a minha vida. Marcou minha vida e marca até o dia de hoje. Ela falou assim: Tiago, use as suas lágrimas para abençoar outras pessoas. Deus não perdeu o controle. Recebi aquela palavra meio que sem entender ainda, fui para casa, frustrado, conversando com a Ari em casa, e eu entendi muito. Eu trabalhava com os universitários, e Deus deixou muito claro comigo. Eu nunca havia passado por um período de reprovação, vamos assim dizer. E foi a época que eu mais aconselhei universitários, justamente pela reprovação deles. Foi a época que eu mais tive a oportunidade de testemunhar o quanto Deus trabalhou na minha vida. A dona Miriam, ela marcou a minha vida. Ela fez com que, de alguma maneira, aquela atitude dela, aquele abraço e aquela palavra transformasse uma fase, um momento da minha vida. Eu creio que um dos grandes desafios que nós temos como igreja e oportunidades que nós temos é de deixar marca na vida das pessoas. É estar num ambiente como esse, onde nós conhecemos pessoas, às vezes a gente chega até uma pessoa, tudo bem, e a gente se apresenta, e às vezes a gente pergunta: está visitando? Não, já estou aqui já há 6 meses, já estou aqui há 1 ano. Porque são muitas pessoas, mas nós temos a oportunidade de deixar marca na vida de pessoas. Tem um texto no livro de Marcos, capítulo 12. Eu quero ler os 2 versículos, versículo 30 e 31. Você tem um esboço no boletim que você recebeu ao entrar. Você que está online também tem acesso a esse esboço, você pode acompanhar também. E o texto, lá em Marcos, capítulo 12, versículo 30, a partir do versículo 30, diz assim: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que esses. Jesus, ele estava falando sobre o maior mandamento. Só que ele falou sobre esses 2, onde amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Queridos, nós vivemos em uma sociedade, e nós podemos ver dentro dessa sociedade características pós-modernas, onde, às vezes, dentro da correria, da rotina da vida, pessoas que passam por nós e passam desapercebidas às vezes. Às vezes, num salão como esse, cheio de pessoas, ainda assim tem pessoas que se sentem sozinhas. Nós vivemos uma sociedade onde os relacionamentos, eles são descartáveis. A família fica em segundo plano. Existe uma competitividade onde talvez eu já não sei em quem mais confiar, em quem eu confio e quem eu não confio. E, queridos, diante dessa sociedade que eu e você, nós somos desafiados a vivermos igreja, a sermos igreja, a amarmos ao próximo. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, no livro de Mateus, capítulo 28, nós podemos perceber que existe uma necessidade de refletir o amor de Cristo em nós, na vida dessas pessoas. E levar o evangelho a todas as pessoas e transformá-las em verdadeiros discípulos. Esse é o desafio que Cristo deixa para cada um de nós. Eu lembro também que quando eu cheguei aqui na igreja,
quantos jovens impactaram a minha vida. Eu lembro do meu primeiro líder de célula e o quanto os ensinamentos me influenciaram e me influenciam até a data de hoje. A forma como fui acolhido, como fui recebido. Pastor Klein está aqui. Pastor Klein foi uma das primeiras pessoas que falou: Tiago, eu sei que você toca numa banda de HC, hardcore. Vamos tocar lá na igreja lá. Ele me convidou. Ele não falou: Tiago, Jesus precisa salvar a sua vida, você está indo para o inferno. Não, ele simplesmente me convidou para se relacionar. Ele marcou a minha vida. Quando você olha para a sua vida, quando você olha para as pessoas ao qual você se relaciona, quais são as marcas que você deixa? Com as pessoas com as qual você se relaciona durante o dia, talvez na sua empresa, no local que você trabalha, na sua escola, na sua universidade, seu vizinho, quais são as marcas que você deixa sobre essa vida? Porque às vezes é fácil pensar as marcas que as pessoas deixaram na nossa vida, mas o grande desafio é quando eu sou o atuante principal ali. De que maneira que eu estou direcionando? Como igreja, nós somos desafiados a viver um pelos outros, a termos esse nível de relacionamento. No boletim que você recebeu também, o obreiro Wesley escreveu um texto falando um pouquinho sobre a experiência dentro da juventude na área da XP, os nossos jovens adultos. E a forma como Deus tem nos direcionado a termos novos sonhos, a darmos novos passos para um crescimento, para sonharmos ainda mais. E ele fala sobre 5 verbos ao qual norteiam a nossa forma de ser igreja. Ele fala ali sobre alcançar, o quanto nós podemos alcançar as pessoas, de sairmos da zona de conforto e irmos até essas pessoas. Ele fala sobre acolher, e quando essas pessoas chegam, como é que nós acolhemos ela, a forma que nos importamos com ela. Ele fala sobre cuidar, o quanto nós, de fato, cuidamos dessas pessoas de maneira integral. Ele fala sobre preparar e multiplicar. Queridos, são verbos que nos desafiam a sairmos da nossa zona de conforto e sermos intencionais, e sermos práticos, e simplesmente nos importarmos com as pessoas que estão ao nosso redor. Seja através de um pequeno grupo, de um discipulado, seja através de um relacionamento que você tem durante a semana. Eu não sei qual é a sua rotina, mas o desafio que eu quero que você tenha esse tempo de mensagem essa noite, eu quero que você perceba, dentro dos relacionamentos que você tem, quais as marcas que você tem deixado nas pessoas. Uma das chaves que virou na minha vida, depois que eu conheci o amor de Cristo, foi entender que assim como eu fui alcançado, assim como eu fui acolhido, assim como eu fui amado, cuidado, existem pessoas que também precisam disso. Eu não sou só eu privilegiado de tudo isso. Assim como eu encontrei uma família aqui na IBB, assim como eu encontrei um discipulador, encontrei amor, encontrei carinho, outras pessoas também precisam encontrar, necessitam encontrar. A pergunta é: o que eu e você estamos fazendo dentro desse relacionamento que nós temos com essas pessoas? O Evangelho é para todos, queridos. É para todos. O Evangelho de Cristo é para todos. Quando nós temos a percepção de que Jesus olha para nós e nós temos um valor que é imensurável para Ele, que não tem preço, nós passamos a olhar para as pessoas de maneira diferente. E se nós não passamos a olhar de maneira diferente, alguma coisa está errada. Se minha forma de olhar o próximo ainda é egoísta, alguma coisa está errada, não tá ligando. A palavra de Deus lá em 1 João, capítulo 4, versículo 19 e 20, traz um desafio muito forte para nós. Olha só o que ele fala: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Olha que forte isso. Quem quer amar a Deus, quem não vê, como é que vai amar o seu irmão? Como é que vai deixar de amar o seu irmão que está aqui, próximo? Eu quero que você perceba na sua vida quais marcas você tem deixado. Eu quero compartilhar algumas marcas que nós podemos ter como igreja. Nós temos, eu creio nisso. O relacionamento nos faz ter essas marcas. E a primeira marca é acolher o próximo.
Acolher o próximo revela um relacionamento transformador. A palavra de Deus lá em Romanos, capítulo 15, versículo 7, fala assim: portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. A palavra é muito clara aqui. Aceitem-se uns aos outros. Paulo está falando sobre vivermos em harmonia, em não olharmos para as diferenças, em não simplesmente julgarmos, mas aceitarmos uns aos outros, sem nenhum preconceito. No texto do capítulo 14, Paulo ele começa a falar, e essa disputa, essa discussão em relação à inimizade, talvez, e não a acolher ao próximo, é sobre a diferença, mas ele fala que o Evangelho nos ajuda a acolher os diferentes. Mesmo com as diferenças, o amor de Cristo nos desafia a acolher o próximo. Quando você é desafiado a acolher alguém que pensa diferente para você, alguém que pensa diferente de você, qual é a sua atitude? Quando você é desafiado a acolher aquele que talvez está segurando uma faixa com dizeres que vai contra aquilo que você acredita, como é que você acolhe essa pessoa? Será que nós acolhemos ou nós desprezamos? Será que nós nos importamos ou descartamos essa pessoa? O texto de Romanos capítulo 14, versículo 13 fala: não nos julguemos mais uns aos outros. Queridos, nós somos complicados demais às vezes. Nós criamos barreiras a tal ponto de perdemos a oportunidade de acolher pessoas. Nós colocamos tantas barreiras, filtros, como se as pessoas elas fossem ser julgadas por aquilo que só nós pensamos, e simplesmente perdemos a oportunidade de acolher pessoas. Você já pensou Jesus com seus discípulos? Cada um com uma característica, forma de pensar, jeito de agir, mas Jesus não deixou de acolher e deixar uma marca na vida de cada um desses discípulos. Acolher deixa marca nas pessoas a qual está sendo acolhida, e deixa marca também naquele que está acolhendo. É um reflexo, queridos, é um investimento que eu e você fazemos. Nós tivemos uma experiência de um dos pequenos grupos da Cross XP, do pessoal dos jovens adultos, onde esse pequeno grupo ele viu, dentro da necessidade de um casal, uma necessidade social onde eles precisavam de dinheiro. E aquele pequeno grupo automaticamente se mobilizou, levantou uma verba e ali abençoou a vida daquele casal, porque entendeu que naquele momento eles precisavam muito mais do que uma oração, muito mais do que uma palavra de afirmação, muito mais do que uma palavra de ânimo, mas eles precisavam naquele momento serem acolhidos de maneira diferente. E eles foram lá e fizeram. Queridos, às vezes precisamos sair da nossa zona de conforto e ir muito mais além do que simplesmente perguntar: está tudo bem com você? Está tudo ok com você? Ou às vezes a gente até pergunta, né? Está precisando de alguma coisa, com aquele pé atrás, falando: tomara que ele fale que não está precisando de nada. Tomara que esteja tudo bem, porque... Por que nós perguntamos então? Se nós não estamos dispostos a acolher, se nós não estamos dispostos a pagar o preço de dar um passo e ir além daquilo que nós falamos e praticar. Quando nós falamos sobre desenvolvimento integral do ser humano, cuidado integral, nós estamos falando do físico, do psicológico, do social e do espiritual. Proporcionar todas as ferramentas possíveis para que a pessoa ela seja acolhida dessa maneira. Eu lembro que, eu não vou lembrar o ano que foi, mas nós tivemos uma experiência como juventude de ir até a Rua 15, e na época de frio, no sopão, alguns jovens falando: vamos fazer mais do que simplesmente entregar sopa, vamos proporcionar. A gente tem a nossa ONG aqui, que pode talvez dar uma roupa, pode conseguir um trabalho, podemos correr atrás de algumas coisas. E nós fomos com a intenção de fazer um cadastro com morador de rua. Confesso para os irmãos que muitos, não quero, mas teve um, o Jefferson, lembro até hoje. Ele aceitou o desafio. Eu lembro que ele dormia sempre perto de um orelhão. Naquela época ainda, né, a gente ligava para o orelhão, ele atendia: ó, vamos te ligar, tal horário, atende porque a gente quer conversar com você. A gente ia até lá, pegava ele, ele vinha aqui na igreja, tomava banho, a gente dava roupa,
conseguimos tratamento psicológico para ele, conseguimos um trabalho por meio da ABC. Nós perdemos o contato com ele há muito tempo. Mas, queridos, eu posso ter certeza que ele percebeu que amar a Deus é muito mais do que um prato de sopa. Que o amor de Deus vai além do que simplesmente alguém ir lá e entregar um prato de sopa. Eu tenho certeza que, de alguma maneira, os jovens aqui da igreja deixaram uma marca na vida dele. Porque receber um prato, talvez às vezes a gente chegava lá, já tinha cinco marmitas prontas lá para ele. Mas alguém precisava fazer algo a mais. Queridos, acolher deixa marcas. Quando nós acolhemos as pessoas, quando nós vamos além do que simplesmente as nossas palavras, isso deixa marca na vida das pessoas. Amar o próximo. Amar o próximo é o segundo maior mandamento da Bíblia. Depois de amar a Deus sobre todas as coisas, o amor ao próximo diz respeito a palavras e nas ações. Mas quando nós percebemos e quando nós paramos para pensar, legal, o que significa mesmo então amar o próximo como a nós mesmos? O que disso traz de desafio para mim? Quando Jesus disse que todo aquele que crê e deve amar o próximo como a si mesmo, tudo aquilo que ele deseja para si mesmo, ele deve olhar para o próximo e também desejar. Tudo aquilo que ele quer para a sua vida, ele deve olhar para o próximo e também desejar isso para ele. Amar o próximo é resultado natural do amor de Deus. É um reflexo. É um reflexo natural que Deus espera daqueles que vão até Ele. Daqueles que creem no amor dEle. É um reflexo natural. Quem entende o amor de Deus, descobre que todos temos valor. A palavra de Deus em Gênesis capítulo 1, 27, fala que criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou o homem e a mulher os criou. Ele olha para cada um de nós e ele olha com o mesmo valor. Ele não olha para quem tem mais ou para quem tem menos, para quem é alto, para quem é baixo. Mas ele não se importa com aquilo que temos, mas com quem somos. E como bem cantamos aqui essa noite, nós somos filhos de Deus. Nós somos aquele a quem Deus ama. E ama com amor incondicional. Quem entende o amor de Deus descobre que ninguém é perfeito. Romanos 3, 23 fala que todos pecaram e precisamos da salvação. Pois todo pecado estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Quem entende o amor de Deus descobre que Jesus morreu por todos. Ele levou o castigo de todos que creem. E a palavra de Deus lá em João 3,16 nos afirma, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna, mesmo que morra. E ele continua falando, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. E nessa certeza, aonde eu posso ver que ninguém é superior ou inferior que alguém, que nós podemos caminhar para simplesmente ter a percepção que eu posso amar o meu próximo. É numa sociedade onde simplesmente às vezes nós nos vemos perdidos, sem esperança, que eu sou desafiado a olhar para o próximo e saber que eu não preciso passar a perna nele, eu posso ser apoio para ele. Eu posso abençoar a vida dele, eu posso ser diferença na vida dele, eu posso simplesmente ajudá-lo ao invés de prejudicá-lo. João 13, versículo 1 diz que Jesus amou os seus discípulos até o fim. Isso é, ele não deixou de amar alguns porque traiu, porque abandonou, porque dormiu. Não, ele amou até o fim. O amor dele não muda e nunca mudará. O amor dele pela sua vida não muda e nunca mudará. E por conta desse amor nós podemos também refletir na vida de tantas pessoas que passam pelo nosso lado, que estão junto conosco, com cada um de nós. Quando nós temos um grupo que sai daqui e vai lá para a Amazônia, tem um propósito. Eles estão indo lá para mostrar o amor de Cristo Jesus. E simplesmente através talvez da sua profissão, ou simplesmente de um tempo onde você vai sentar no banco para conversar com um ribeirinho, você vai poder ser instrumento de Deus. Tem um propósito para isso. Quando a ABC
recebe as cestas básicas que os pequenos grupos entregam, existe um propósito para isso, de mostrar o amor de Cristo para as famílias que estão recebendo aquela cesta básica. Não é só o alimento, mas é o amor de Cristo. Tem um propósito. Quando algumas meninas vão até o outro lado da BR para falar com aquelas mulheres que estão se vendendo, tem um propósito para mostrar para elas que existe um amor que está acima de tudo e que pode resgatar a vida delas. Queridos, tem um propósito, o amor tem um propósito. E o amor que Cristo nos desafia a amar ao próximo é o mesmo aquele que Ele ama a nós. Um amor onde, fala em 1 João capítulo 4, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. É um reflexo. Se dizemos amar a Cristo e se recebemos esse amor, é um reflexo natural. Amar o próximo gera transformação. Queridos, ninguém resiste a ser amado. Ninguém resiste a ser amado. A terceira marca é cuidar do próximo. Cuidar do próximo revela um relacionamento transformador. A palavra de Deus lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, a partir da segunda parte do versículo 24, fala assim: mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinha falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os membros se alegram com ele. Cuidar do próximo é uma atitude de compaixão. É o me alegrar com aqueles que se alegram e chorar com aqueles que choram. A figura qual Paulo usa aqui, nesse texto que eu acabei de ler, é justamente para mostrar que por mais que dentro de um corpo existam diferenças, existam membros diferentes, mas ainda assim todos precisam ser cuidados. Por mais que eu só vá lembrar do meu dedinho do pé quando eu bato na quina da porta, eu sofro com ele. Por quê? Porque ele faz parte do meu corpo. Eu não fico indiferente a ele. Quando nós olhamos para a nossa realidade, a nossa caminhada com Cristo, as nossas atitudes refletem a fé que nós temos. Se você de fato crê num Deus que salva, você vai refletir isso na sua vida, mostrando para as pessoas que estão ao seu redor. Se você crê num Deus que tem cura, a sua vida vai refletir isso na vida das pessoas que estão ao seu redor. As nossas atitudes automaticamente refletem a fé que nós temos. O que é que você tem refletido nos últimos dias? Quais atitudes, quais formas que você tem demonstrado isso perante Deus? Jesus de maneira nenhuma nos trouxe um evangelho teórico. De maneira nenhuma ele criou um formulário, alguma coisa, para simplesmente como dogma a gente seguir e a gente faz. Não, ele nos desafia a sair, a fazer, a viver, a se relacionar. Por isso que nós temos um café de vez em quando, por isso que a gente gosta de abraçar, por isso que a gente fala para, não vai embora sem antes conversar com alguém que está do seu lado, porque precisamos ser relacionais, queridos. Nós não podemos caminhar sozinhos, nós não devemos caminhar sozinhos. Na história de Lucas, capítulo 10, quando o estudioso da lei chega até Jesus, questionando a ele, falando sobre a vida eterna, e ele pede para Jesus explicar, e Jesus fala assim, responda você mesmo, com o conhecimento que você tem. E esse estudioso, ele cita o texto, ame o próximo como a si mesmo, e Jesus fala assim, faça isso, viva isso e você vai ver. Viva isso e você vai ter a sua resposta. Queridos, quando Jesus ele mostra aquele estudioso, ele simplesmente mostra que cuidar do próximo era uma questão de atitude, uma ação baseada não na religiosidade, mas na compaixão de um coração que se importa com o outro. Um coração que está desejoso a se importar com o próximo. Que deseja cuidar, que deseja estar perto, se importar. Você tem se importado com as pessoas? Você tem simplesmente colocado a sua vida à disposição para se importar com as pessoas? Eu fico feliz em ver
a movimentação no corpo de Cristo. Às vezes, quando alguém manda uma mensagem no IBB Orando, onde orem pelo meu pai, orem pela minha família, orem por mim, e a igreja orando, e a igreja intercedendo, e um liga, outro manda mensagem, outro vai visitar. Queridos, essas ações são importantíssimas no corpo de Cristo, porque nós nos importamos. Nós queremos cuidar um do outro. É o nosso desejo como igreja, fazer parte de alguma maneira. Quando eu vou a um hospital fazer uma visita, eu normalmente tenho algumas experiências preciosas. Normalmente a gente vai para orar para um membro, alguém que pediu para uma oração, e ao chegar ao quarto, de repente você se depara com uma outra cama, com outro enfermo. Queridos, eu tenho duas opções. Ou eu ignoro o fato que tem outra pessoa aqui do lado, eu vou com o objetivo que eu fui para orar para aquele membro, ou simplesmente me coloco à disposição de me envolver com aquela pessoa e me perguntar o nome, saber da história e falar, eu posso orar por você também. Queridos, quantas experiências e pessoas entregando a vida por conta disso. Simplesmente de eu me importar com alguém que eu nem conheço. Quantas oportunidades já perdemos na fila do banco, fila do mercado, fila do ônibus. Quantas oportunidades. Para quem é curitibano, porque curitibano é fechado mesmo, né? E para quem não é curitibano, já que eu estou em Curitiba, eu vou ficar fechado também, vou aproveitar. Queridos, quantas oportunidades nós já perdemos. Eu lembro que na festa de chocolate que teve algumas semanas atrás aqui, eu estava aqui no início, e eu estava caminhando, de repente eu vi a minha vizinha, a Duda. Falei, Duda, você por aqui? Meio que constrangido, falando, cara, não fui eu que chamei, né? Mas ela quase que ela perguntou, e você que está fazendo aqui, né? E eu fiquei super constrangido, queridos, mas eu não convidei. Aí depois eu fui descobrir que foi o Juan que convidou, eu fiquei muito feliz. Fiquei constrangido porque ela mora no lado da minha casa, eu poderia ter convidado, ela veio aqui, ela teve uma experiência com Jesus. Só que bom que ela não dependeu de mim. Graças a Deus por isso. Porque ela teria deixado de ter essa experiência que ela teve. Eu perdi a oportunidade, queridos. Quantas oportunidades nós perdemos? Quantas oportunidades você já perdeu? Nós precisamos ser mais intencionais nas nossas atitudes. Precisamos ser mais amorosos nas nossas atitudes. Queridos, nós não fomos feitos apenas para desfrutar aquilo que nós recebemos, mas nós fomos feitos para repassar. O presente da salvação não é para ser guardado às 7 chaves, mas o presente da salvação é para falar, ei, Cristo fez algo por mim e Ele fez por você também. A salvação que Cristo alcançou ao meu favor, Ele fez por você também. Em geral, às vezes nós ficamos chateados, não porque as pessoas fazem por nós. Ao contrário do que pensamos, não é porque os outros não fazem o que sentimos mal, mas é porque nós não estamos dispostos a fazer. Nós simplesmente negligenciamos. Por isso que ficamos mal. Por isso que simplesmente às vezes perdemos a oportunidade. Uma das grandes diferenças de uma pessoa que ama a Cristo é fazer com que os seus relacionamentos deixem marcas, transformem vidas que estão ao próximo. Queridos, se existe algo mais precioso e que eu creio que Jesus ama, são pessoas. São pessoas, são vidas. Não tem preço. Não tem preço. Você não consegue simplesmente delimitar falando, puxa, não, vidas. Se existe algo mais precioso, se você quer ter um investimento certo, invista em pessoas. Invista em pessoas. Porque amanhã depois você vai embora, mas o seu investimento vai ficar. A sua marca vai ficar. A sua palavra vai ficar. Quer ter um investimento certo? Pague o preço. Se envolva com pessoas. Saia da zona de conforto. Nós só teremos experiências quando nós buscarmos. Quando nós buscarmos na presença do Senhor, quando nós nos colocarmos com a certeza de que Cristo tem algo separado para cada um de nós. E tudo aquilo que nós temos, como experiência, como vida, vai ser bênção na vida do nosso próximo. Quando nós tivermos essa percepção, queridos, nós vamos viver a igreja de uma maneira espetacular, extraordinária. Eu queria que você assistisse um vídeo de algumas pessoas compartilhando um pouquinho daquilo que eles encontraram aqui nessa igreja.
Quando eu decidi sair de Manaus, eu estava precisando recomeçar. E quando eu chego a Curitiba, mais exatamente na IBB, eu encontrei uma igreja que me acolheu, que me amou, que cuidou de mim e continua cuidando. Quando eu retornei para a IBB, eu encontrei muito cuidado, muito carinho, muita atenção. O pastor Tiago sempre esteve comigo, com meu esposo, nos orientando, direcionando, nos fortalecendo, nos animando, nos exortando, nos dando um norte de como lidar com os problemas diários do casamento, as dificuldades. Quando eu cheguei na IBB, eu estava com diagnóstico de depressão, ansiedade, tomando remédios, tarja preta, com problemas gravíssimos financeiros, precisando de ajuda, com problemas familiares, dos meus pais se separando. Conheci a célula, antes de conhecer os cultos, eu fui na célula primeiro, porque eles queriam me abraçar antes de tudo. A gente teve muito contato com a ajuda social da igreja antes de frequentar os cultos, e isso foi essencial pra gente. A gente se sentiu acolhido desde o primeiro dia que a gente estava aqui dentro. A gente conseguiu muita ajuda, conseguimos um grupo de amigos muito forte, a gente se sentiu inserido desde o primeiro dia. Após a morte do meu pai, fiquei muito preso, perdido, me senti muito perdido. E isso em Fortaleza, eu vi que eu tinha que sair de lá e me reestruturar. Precisava de um lugar para recomeçar. Foi quando eu recebi a oportunidade de me mudar para Curitiba, onde eu conheci essa igreja maravilhosa, que é a IBB. Na célula que eu tô, eu me senti mais uma vez em família. Quando eu cheguei aqui eu não sabia o que era a célula, e a célula me acolheu, fez com que eu me sentisse parte disso. Na IBB eu encontrei uma família que me ama e que me ajuda a suprir um pouco a falta da minha família que ficou em Manaus. Eu encontrei um carinho, um cuidado, uma atenção, um suporte financeiro, emocional, psicológico, espiritual, que eu estava tanto precisando. A principal diferença que eu vejo da Giovana que chegou e da Giovana que está agora é esperança. Eu encontrei esperança de que a vida é melhor, de que tudo pode melhorar. Inclusive, meus pais hoje tiveram seu casamento reconstruído, coisas que eu considerava impossível acontecer. Encontrei uma família, encontrei uma célula, e na IBB eu também encontrei o meu chamado. Na IBB eu encontrei ajuda. Encontrei pessoas que me amam, encontrei pessoas que realmente me acolhem. Aqui eu encontrei o amor de Cristo através de cada membro, cada integrante da célula, o acolhimento que eu precisava. IBB, uma igreja viva. IBB, uma igreja viva. IBB, uma igreja viva. IBB, uma igreja viva. Quando nós colocamos em prática o acolher, amar e cuidar, nós podemos mudar a história de pessoas. Nós podemos deixar marcas que são eternas. Quando nós entendemos o valor de acolher aquele que entra por aquela porta, por aquela, ou aquela que entra na porta da sua casa quando você convida para um pequeno grupo, ou até aquela que está na rua, nós sabemos que de alguma maneira nós podemos mudar a história da vida dessas pessoas também. Eu tenho 3 discípulos que hoje eu consigo ver o quanto o investimento vale a pena. Quando eu olho para a vida do Jonas, eu vejo ele hoje como um coordenador, como alguém que vai entrar no seminário para fazer teologia, para virar um pastor. Quando eu olho para o Wesley, o obreiro Wesley, que já está no seminário, Murilo, eu posso ver que não foi à toa. Posso ver que foi um preço de cuidado, onde Deus me deu o privilégio de estar perto deles para de alguma maneira mudar a história da vida deles. Não eu, mas Cristo. Quantas pessoas você tem impactado? Quantas pessoas estão ao seu redor, ao seu lado, que você tem deixado marcas na vida delas? Acolher dá trabalho. Amar, às vezes dá muito trabalho.
Cuidar dá trabalho. Mas, queridos, não tem preço. Não tem preço quando nós vemos aquilo que Cristo pode fazer na vida dessas pessoas. Quando nós saímos da nossa zona de conforto, nós temos a oportunidade de provar de milagres. Eu costumo dizer que cuidar de alguém é como um período de gestação. É um processo. Aí vem o nascimento, só que você não pode descuidar, você ainda tem que continuar cuidando. É como um bebê, ele depende. E você vai ensinando, vai aconselhando. Eu lembro que quando os gêmeos levaram alta para ir para casa, eu estava arrumando eles no bebê conforto, preparando para colocar eles no carro, e tinha um senhorzinho tá fora, só observando. E quando eu terminei de colocar os gêmeos no carro, ele com um sorriso nos lábios, ele virou para mim e falou: você hoje está levando a carga mais preciosa neste lugar. Aí eu falei para ele: é verdade. Dá trabalho cuidar deles, dobrado. Mas, queridos, é a carga mais preciosa que Cristo deu a nós. Qual é a carga que Cristo te deu? Qual é a pessoa que Ele te deu como responsabilidade? Qual é a família, talvez, que Ele te deu como responsabilidade? Qual é aquela pessoa difícil? Porque dá trabalho, mas vale a pena. 1 João capítulo 3, 16. Todos nós conhecemos João 3,16. Se não todos, a maior parte, né? Porque Cristo amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, ainda que morra, tenha vida eterna. Mas 1 João 3,16, olha só o que fala: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Uau, queridos, se essa palavra, se esse verso, se esse texto não for um desafio para mim e para você, eu não sei o que nós estamos fazendo aqui hoje. Não teria propósito, porque o amor dele se alcançou cada um de nós. Tem pessoas lá fora que precisam ser alcançadas, e a pergunta é: o que vamos fazer? O que você vai fazer? Somos uma igreja viva, uma igreja que deseja e anseia viver aqueles verbos e todos mais que nós pudermos para abençoar vidas. O que estiver ao nosso alcance queremos fazer. E o convite que eu tenho para você essa noite: esse é o seu desejo, essa é a sua vontade, esse é o seu chamado, daquilo que Cristo fez na sua vida. E se você foi impactado, se você foi um dia alcançado, o que é que você está esperando para fazer o mesmo com outras pessoas e dar oportunidade para eles? Se um dia você achou o amor de Cristo Jesus, o que é que você está esperando para que aquela pessoa, aquela que você sabe que precisa alcançar também, e você não tem feito nada? Nosso desafio: levar o Evangelho a todas as pessoas e transformá-las em verdadeiros discípulos. Mateus 28. Você tem desenvolvido relacionamentos que transformam? Quando as pessoas olham para a sua vida, elas conseguem se sentir amadas? Você pode fechar seus olhos nesse momento? Quando nós falamos sobre relacionamentos que transformam, o desafio parece ser tão simples, mas ele só se torna simples quando você simplesmente toma uma atitude de falar: eu estou disposto a sair da minha zona de conforto, a pagar o preço para acolher pessoas, para amar pessoas e para cuidar de pessoas. Eu não sei quais são as pessoas que passam na sua vida durante a rotina da sua semana,
Mas eu queria te deixar um desafio essa semana, para você parar por um momento e falar com essa pessoa que talvez está na sua cabeça aí. E você vai falar: nessa semana não passa. Nessa semana essa pessoa vai receber do amor de Cristo Jesus. Nessa semana essa pessoa vai poder olhar em mim e ver o milagre de Cristo Jesus, e ela vai poder receber esse milagre também. Essa semana aquele cliente, aquele colega, aquele amigo, aquele vizinho, eu não vou perder a oportunidade. Eu vou falar, porque um dia alguém falou para mim e gerou marcas que transformaram. Eu queria orar pela sua vida. E eu queria que, se você se sente desafiado nesse momento, que você se colocasse de pé no seu lugar falando: eu quero transformar. Eu quero ser um agente de transformação. Eu quero levar o Evangelho por onde quer que eu for, por onde quer que eu passar. Eu queria orar pela sua vida neste momento, e como um ato de tomada de decisão nessa noite, de falar: essa semana eu vou fazer diferente, essa semana eu vou viver diferente, essa semana eu vou deixar que os meus relacionamentos sejam transformadores e não mais indiferentes. Se você entende isso, enquanto nós somos ministrados através dessa música, eu quero que você fique de pé no seu lugar e eu vou orar junto contigo nesse momento. Faça isso em nome de Jesus. Se Deus está falando contigo, fica de pé. Essa é uma decisão sua. Se existe uma pessoa que você precisa colocar na presença do Senhor nesse momento, fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Eis-me aqui, prostrado outra vez, tudo entregar, minha vida entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti, anseio por ti. Eu me rendo. Sai do teu amor, sacia meu ser, sacia meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo ante a ti, Senhor. Eu me rendo.
a certeza de que, porque o Senhor nos amou, nós podemos amar o próximo. Porque o Senhor nos amou primeiro, nós podemos ter acesso e poder refletir esse amor através das nossas vidas sobre todos aqueles que estão ao nosso redor. Nesse momento, Pai, eu coloco esses que de alguma maneira tomaram uma decisão essa noite de ser mais intencional, de ter mais ousadia, de alguma maneira falar do seu amor e refletir aquilo, a fé que eles vivem sobre aqueles que estão ao seu redor. Pai amado, que eles possam ter experiências, que eles possam, Pai, talvez através do choro deles, abençoar outras pessoas e possam, Pai, profetizar sobre essas vidas bênção, Pai. E nessa noite, como igreja, nós celebramos porque nós sabemos que assim como nós fomos recebidos, assim como nós encontramos o Senhor, nós encontramos amor, nós encontramos salvação, nós recebemos o Senhor, tudo isso, pessoas também podem receber, e o nosso desejo é que essas pessoas recebam em nome de Jesus, Pai. Cada nome, cada pessoa, e que todos os relacionamentos sejam transformadores na sua presença, Pai. Que não sejamos indiferentes, Pai. Que quando acolhermos alguém, quando nós cuidarmos de alguém, quando nós amarmos alguém, isso possa impactar a vida dessas pessoas. Por isso, Deus, nós nos colocamos em Tuas mãos, nós Te exaltamos, nós declaramos que só Tu és o nosso Deus. Nos ajuda a caminhar, Pai, para que as pessoas possam ver em nós um Deus vivo. Ah, Pai, obrigado, Pai. Obrigado pelo privilégio de poder vivenciar o Evangelho do Senhor e ser instrumento em Suas mãos. Nós, como igreja, esse é o nosso desejo. Nós Te exaltamos e nós glorificamos.